mudo agora para iniciar. Ok. Muito bem, então, bom dia e boa tarde, em função do fuso horário. Bem-vindos a mais um webinar Brasil-Portugal com os colegas da FS Educa. Hoje temos duas convidadas muito especiais, a Isabel Barros e a Alexandra Santos, que provavelmente todos vós já conhecem. E o tema não podia ser mais atual. Vamos falar... Ok, só aqui ajustar as últimas questões técnicas. Ok, então, como eu estava a dizer, retomando o que eu estava a dizer, nós temos hoje um webinar bastante atual, na medida em que estamos todos em fase de regresso gradual aos espaços. Portanto, em Portugal, começámos na segunda-feira passada. No Brasil, embora podendo variar de estado para estado, que eu saiba, começaram ontem. E, portanto, toda esta questão do regresso gradual e parcial ao trabalho coloca duas grandes questões. Como apoiar, como continuar a apoiar e a gerir os colegas que continuam em trabalho em casa, em home office, e como garantir a segurança e as condições de trabalho para os colegas que já se começam a deslocar ao escritório, seja todos os dias ou não, seja horários completos ou não, portanto, com todas as contingências, com todos os constrangimentos que são criados propositadamente para evitar contágio e para evitar acumulações de pessoas. Nos webinars é normal começar a horas, portanto nós damos apenas aqui alguns segundos para que os colegas entrem, liguem os seus browsers, comecem a receber o som e a imagem e portanto vamos começar. Eu vou pedir agora, este webinar é feito em colaboração com os colegas da FS Educa e portanto é um webinar Brasil-Portugal e então eu agora peço à nossa colega Fátima para dar uma palavra. Fátima. Olá, bom dia a todos. Fico muito feliz aqui de ver tanta gente que sempre nos prestigia nos eventos. Muito obrigada, gente, por mais uma vez estar conosco aqui, nos acompanhando. Agradeço também, mais uma vez, a parceria aí com a PFM, com Miguel Agostinho e, principalmente, as nossas palestrantes de hoje, que são especialistas, estudiosas no tema, excelentes profissionais, que estão nos dando a honra de compartilhar o conhecimento delas. Então, muito obrigada, Alexandra e Isabel, também por estarem aqui conosco e por terem aceitado o nosso convite. Então, dando início a esse evento de hoje, eu gostaria de passar a palavra para a Alexandra. Ela vai começar aí o nosso webinar, se apresentando e já colocando um pouco do conteúdo dela. Obrigada. Muito bom dia a todos e muito boa tarde aqui de Portugal. É uma honra participar neste webinar, realmente com dois temas muito atuais e que estão a criar aqui algumas sinergias e vão, de certo modo, tornar este webinar uma ferramenta de trabalho. Pronto, posso aqui apresentar-me. O meu nome é Alexandra Santos, tenho uma empresa que é a SC Place, uma empresa que trabalha os espaços das organizações com uma grande interação no compromisso e o bem-estar dos seus colaboradores. E, portanto, é muito impactante a forma como nós trabalhamos os espaços nesta sinergia que conhecemos do Facility Management, que integra os processos, as pessoas e os espaços. Esperamos que hoje este tema seja para todos os que nos estão a ouvir um tema que tirem daqui algumas dicas e alguma informação que a possam pôr em prática.
Começamos aqui, penso que todos nós já nos apercebemos que estamos perante um novo paradigma, não é? E que nos faz pensar aqui nestas três palavras fortes, que é, houve uma adaptação, houve uma renovação, as empresas têm que se repensar para um processo de inovação para garantir a sustentabilidade das organizações. Como ouvimos nas notícias, parámos a fundo, um inimigo que não se vê deu origem a uma adaptação, digamos que quase que repentina, de um cenário que para muitas empresas não era usual, que é o teletrabalho, o trabalho remoto, o home office, e de facto estamos todos nós a aprender as novas formas de trabalhar, como é que nós nos vamos adaptar em termos de sociedade e como é que nós, em termos de economia e de organizações, vamos poder dar resposta a este novo paradigma. Miguel, por favor. E começamos muito pela informação que nos foi chegando ao longo destes tempos, não é? Destes 2 meses. O Pedro Martins fez um artigo para o Observador no dia 27 de março, onde colocou aqui esta percentagem, digamos que assustadora, porque 54,4% dos trabalhadores têm um potencial teletrabalho baixo, e 9% têm um elevado ritmo para este modo de trabalhar. E se nós olharmos o próximo slide, que mostra como é que a nossa indústria, como é que nós estamos em termos de potencial teletrabalho, há de facto aqui uma disparidade entre aquilo que é a realidade e aquilo que há um fator que nos indica que temos aqui um conjunto de atividades de informação, atividades financeiras muito relacionadas com os serviços, que nos permitem de facto trabalhar neste modo de teletrabalho, de trabalho remoto. E portanto dá que pensar porque é que nós ainda não nos adaptamos a este modo de trabalhar. Miguel, por favor. E confrontamos-nos aqui com 3 realidades. No fundo, temos aqui 3 cenários de organizações, não é? As organizações que estiveram sempre na linha da frente e que de facto não puderam parar para nos garantir, desde a indústria alimentar, a limpeza, a hospitalar, há aqui uma série de serviços, como nós ouvimos falar, da linha da frente, que de facto não puderam parar. Depois houve aquela transição abrupta das organizações, digamos que tradicionais, não é? Que tinham o seu formato das 9 às 6 e as deslocações dos colaboradores para as organizações e, portanto, obviamente, para essas empresas isto foi um volte-face quase em 24 horas de mudar toda a forma de trabalhar, de adaptações, de ferramentas, enfim. Depois temos as outras empresas que já estavam de facto desta forma mais à frente, não é? Designámos aqui de Smart and Digital, porque de facto são algumas organizações que muito de programas de garantir o equilíbrio entre a vida dos colaboradores, a vida profissional dos colaboradores e a sua forma de utilizar o tempo, permitiu que algumas empresas tivessem esta possibilidade de trabalhar em teletrabalho 2, 3 vezes por semana e as pessoas conseguiam fazer uma gestão do seu tempo e dos seus trabalhos onde estavam integradas de uma forma muito equilibrada. E portanto, nós chegamos aqui a um paradigma. E o paradigma é na área do Facility Management, que é garantir que de facto este isolamento, que até é uma palavra que nós sabemos ter uma conotação negativa, isolamento social, quer dizer, à partida quando a ouvimos sabemos perfeitamente que não é uma palavra de grado, é uma palavra que tem alguma conotação negativa. E portanto essa conotação está muito associada a estas palavras do desequilíbrio emocional, do facto de estarmos sozinhos, mesmo a trabalhar e tendo alguns colegas em modo virtual, nós sentimos algum isolamento. E isto muitas vezes tem implicações no nosso bem-estar, não é? E leva-nos às vezes a um estado mais depressivo, criar alguma ansiedade e, portanto, é isto que nós queremos, é que este isolamento deixe de ter este impacto negativo
e que o vejamos como um otimismo. Portanto, eu estou nesta situação, eu tenho que perceber quais são as vantagens que eu tenho do teletrabalho e como é que eu posso garantir que o meu trabalho é desempenhado de uma forma eficiente, mas de uma forma tranquila. Estamos a aprender e, de facto, o erro também faz parte de uma aprendizagem. Não se fala muito sobre esta questão do erro, mas nós só aprendemos quando erramos. E, portanto, vamos então aprender o que é isto, o otimismo, como é que eu vou garantir o engagement que as organizações tanto se falava durante este ano que passou, tanto se falava com o impacto, o capital humano, vamos garantir esta cultura da organização, como é que nós vamos levar este processo para a frente. Outra situação também é manter as nossas rotinas e criar as nossas regras, não é? É muito importante. Fazer o time in e o time out, saber, eu tenho um tempo para trabalhar, mas depois também tenho um tempo para estar descontraído, estar com os amigos, estar com a família, estar com os amigos de uma forma virtual. E como é que nós garantimos este bem-estar físico e psicológico, que de facto é o bem mais precioso que nós temos. Percebemos que com esta pandemia o que mais importa, de facto, é a nossa segurança e a nossa saúde e que o bem-estar é, de facto, o bem mais precioso que ou que nós tentamos alcançar. O mote mantém-se o bem-estar de todos, o conforto de cada um, vem na linha do artigo que redigi para a PFM. O que é que isto significa, não é? Significa que eu, se já tinha algum conforto no meu espaço de trabalho, eu também tenho que o ter em trabalho remoto, em casa. E, portanto, é muito importante que nós olhemos para o nosso ambiente de trabalho, a ergonomia do espaço. Sabemos que nem sempre é uma realidade ter um espaço apropriado, um espaço da casa só para o escritório, não é? O dito espaço de trabalho, que hoje está ocupado, se calhar, com mais algumas cadeiras, com crianças e outros familiares, não é? Hoje a nossa mesa de trabalho alargou-se para a família, mas é necessário garantir que de facto temos a ergonomia do espaço bem estudada. Portanto, se nós temos um bom fator de iluminação, se a cadeira onde nós estamos sentados, se de facto está ergonomicamente bem adaptada àquilo que é a nossa posição confortável. E isso é muito impactante naquelas ações que nós sabemos que temos que estar mais concentrados, em que temos que estar com alguma atenção no que estamos a elaborar e isso impacta bastante. A outra situação é também procurar espaços de interação. Não temos de estar sempre no nosso posto de trabalho, o antigo posto de trabalho, ou seja, a dita mesa, mas é procurarmos dentro da nossa casa alguns ambientes que nos tornem agradável o nosso trabalho. E tal como estes conceitos que nós tínhamos já do workplace, não é? Do nosso escritório, também trazê-lo para casa. Tentar ter sempre a nossa secretária o mais limpa possível, o pouco trabalho, não acumular documentação, isso é importante, porque de manhã quando chegamos, nos sentamos na nossa secretária, sabemos perfeitamente que temos tudo arrumado e pronto para mais uma jornada. E isso é aquilo que se chama o ambiente de bem-estar, não é? É que nós tenhamos as condições necessárias para desempenhar as nossas funções. Miguel, por favor. E o Be Healthy como eu dizia, se calhar um dos fatores mais desafiantes, não é? Como é que nós, a trabalhar em casa, com os filhos, o descobrir a família, que é tão importante e que se calhar nós todos estamos a perceber os ritmos de cada um, é importante fazermos pausas com os nossos colegas. Aqui também uma imagem de um conjunto de colaboradores que se reuniram e que falam e partilham as suas experiências e é importante não só falar de trabalho, é importante que nós façamos aquelas pausas que já fazíamos nas copas, não é? E que era ali um engagement para continuar a jornada, é muito importante. O team building, há ações de team building também muito interessantes a nível até do aspecto físico, atividades que se fazem com a família, porque lá está, começámos a descobrir aquele colega tem uma família e já o fazemos de uma forma natural. E saber conciliar todas estas ações com as rotinas da família, ajudar os filhos nas atividades da escola, parar, fazer o nosso momento de diversão, que é tão importante para o nosso bem-estar. Miguel, por favor.
Eu esqueci-me de dizer que seriam 6 dicas, não é? Já penso que estamos na terceira dica. Tudo e todos à distância de um clique. Lá está, tornar esta nossa experiência digital o mais eficiente possível, garantir que temos a conectividade, os equipamentos, a partilha de informação segura, a otimização de processos, que é extremamente importante, principalmente nesta situação do trabalho remoto, em que estamos todos a tentar conciliar estas agendas de família e do nosso tempo. É muito importante perceber, será que este procedimento que eu tinha com 7 passos, eu não consigo agilizar em 3? Vamos todos tentar otimizar este processo de uma forma tranquila e segura. Também é uma situação que se tem confrontado, e tenho lido alguns artigos, que há alguma pressão das organizações para que se mantenha o ritmo. Não é fácil manter o ritmo que nós tínhamos nas nossas organizações, porque estamos num cenário completamente diferente e nós temos todos de ter um período de adaptação. Por isso se iniciou este webinar com esta palavra, adaptação. E a adaptação tem que ter um tempo, não podemos ser empurrados para esta adaptação. Todas as pessoas têm o seu tempo de adaptação e seria importante também que se respeitasse essa adaptação e esse tempo que as pessoas levam a aprender estes novos processos. E para ter esses processos otimizados também temos de ter ferramentas ágeis que nos permitam responder de uma forma eficiente ao nosso trabalho. Aqui um pouco na linha, no dito fio condutor das pessoas, isto mais do que desempenharmos as nossas funções, é não nos esquecermos que de facto o fator humano é o mais importante. E este é de facto o paradigma desta nova realidade, é o maior teste à liderança de todas as organizações. Também estão a aprender a criar a gestão de equipas e a liderar num modo virtual e de facto temos que também felicitar as pessoas que também estão a aprender e estão a tentar novas ferramentas para serem mais transparentes com as suas equipas, manterem o diálogo com as suas equipas. E de facto isso é um fator também de motivação e revela cada vez mais a presença da cultura da organização, mesmo em modo virtual. E penso que estou na última medida, isto é um mote do Facility Management, é conhecido e é transversal, não se consegue melhorar nada do que não é medido. Portanto, nós temos que perceber o ponto de situação em que as nossas organizações estão. Como é que está a correr o trabalho do home office? E é importante o survey, colocar questões aos vossos colaboradores. Um survey é uma ferramenta extremamente útil que permite fazer este diagnóstico, identificar os problemas, mas não só também os problemas, as oportunidades. Olha, esta ferramenta correu bem, portanto, se correu bem, vamos mantê-la ou até otimizá-la. Vamos colmatar e resolver em conjunto, também é importante, sempre que se faz um survey, validar esses resultados e apresentar esses resultados à equipa. Temos estas bases para trabalhar e temos estas bases que correram bem. Criar aqui um engagement com todas as pessoas para que juntos consigam de facto preparar melhor este novo paradigma e comunicar as medidas para a nova normalidade. É importante, a Isabel Barros irá falar agora do processo de entrada no workplace, como é que nós implementamos estas medidas e como é que as comunicamos. É muito importante garantir ao colaborador, e agora peço aqui ao Miguel para transitar para o último slide, da segurança e tranquilidade, como é que nós garantimos que o espaço de trabalho está preparado e cumpre as medidas de segurança para que eu consiga, no meu futuro regresso, identificar como é que eu vou trabalhar nesse novo modelo. O Place Checkup, por acaso, é um selo interessante, já existe também do turismo, do Safety and Clean, e é de facto o dito cunho de segurança, saber que o meu escritório, o espaço para onde vou, tem este cunho do Place Checkup é muito importante, significa que eu, de uma forma tranquila, posso regressar ao meu trabalho porque estão cumpridas as medidas de segurança. Deixo-vos aqui com estas 6 dicas práticas e passo a palavra à Isabel de Barros. Bom dia para os brasileiros, boa tarde para os portugueses e para quem está em outros lugares do mundo, uma boa jornada. Miguel, se você puder passar para o próximo slide, por favor.
E a gente está, como a Alessandra tão bem colocou, a gente está vivendo esse grande experimento. A gente falava muito de home office e muita gente dizia que era impossível, que ninguém ia conseguir fazer, que aqui nesse país não funciona, na nossa cultura é diferente, na minha empresa não, na outra empresa sim. E na realidade o que aconteceu? De um dia para o outro, o mundo foi para casa trabalhar de casa, sem grandes preparações, sem treinamento, sem nada, e a gente está vivendo esse grande experimento. Então, a gente tem uma super oportunidade de aprender com a prática e voltar ao trabalho de uma outra maneira. Quem está pensando que a gente vai voltar para o que era antes está redondamente enganado, ou antes não existe mais. A cada dia a gente muda, e dessa vez a gente mudou muito. Miguel, por favor. Então, o que a gente já aprendeu até agora, o que a gente já viu, até mesmo esse aqui tem alguns dados de aprendizado sobre o que nós temos acompanhado com a nossa prática de consultoria e também alguns pontos que foram reforçados por um artigo do MIT da semana passada sobre trabalho à distância e home office. O que a gente já aprendeu em 3 fatores geradores de mudança que a gente já pode começar a prestar atenção? Então, a gente vai passar a falar sempre do lado técnico, do lado humano, do lado cultural. Então, o acesso, em termos técnicos, o acesso a equipamentos móveis, laptops, celulares e outros elementos de um trabalho móvel, celular em Portugal seria os telemóveis. A gente está criando um dicionário de português do Brasil para português de Portugal aqui, enquanto a gente faz a nossa apresentação. A velocidade e a banda de internet, quantos de nós que estamos em casa hoje trabalhando, temos aquele problema de uma hora para outra a gente não conseguir fazer o que precisa fazer porque a internet não vem junto, né? A velocidade não nos permite. A segurança dos sistemas e os aplicativos de colaboração. Do lado humano, a gente, mais do que nunca, vê que a gente precisa muito das relações interpessoais, o aprendizado que existe, quem está tentando fazer homeschooling com as crianças, aprendizado à distância, vê que o aprendizado é uma atividade social, como já era comprovado pelos psicólogos e neuroestudiosos até então, a necessidade de colaboração para a gente poder completar atividades e pensar essa complexidade do mundo moderno. No escritório, a gente tomava isso como uma coisa corriqueira. Virar para o lado e perguntar para o colega sobre uma experiência, dar uma olhadinha, ver que tinha alguém passando, você chegava lá e perguntava fulano sobre isso e aquilo. E hoje, no mundo virtual, isso se torna um pouco mais difícil. Não é impossível, mas requer novos hábitos. E a descoberta do prazer nas relações familiares, ou a redescoberta, que a gente tinha perdido muito disso. Então, a gente vê muitos casais se redescobrindo, a gente vê pais e mães descobrindo essa relação com os filhos, como a Alessandra colocou mais cedo, essa questão da gente dar um tempo para a família mesmo. A semana passada teve um artigo muito bom da CEO da SAP no Brasil, onde ela descobriu que o almoço com a família é fundamental e ela hoje permite a todos dentro do SAP no Brasil a dar um tempo e ninguém marca working lunch, ninguém tem almoço de trabalho mais, todo mundo tem o seu tempo para a família. Então, são essas descobertas que a gente que vão mudar o novo normal. E do lado cultural, o nosso entendimento da importância de escolha e controle, como a morte da gestão por controle, né? e a vinda da gestão por entregáveis, só que nenhum de nós aprendeu lá atrás na escola de negócios, ninguém fez um MBA para aprender como se gere a distância. A criação de novos rituais, e rituais são esses, a Alessandra mostra na apresentação dela, uma reunião onde estão todos confraternizando online, quantos de nós estamos tendo um copo de vinho com os amigos virtualmente, ou um chá, um café. Então, novos rituais são implementados
E os novos ritmos de trabalho, com flexibilidade de onde e como trabalhar, eles se tornam cada vez mais importantes. Por favor, Miguel. E isso nos traz a esse novo modelo pós-Covid. Que modelo é esse? Todo mundo está agora com a... Pode passar, Miguel. Com essa dificuldade de saber para onde a gente vai, o que a gente precisa fazer, né? E a gente tem que entender que a semana passada a gente estava falando sobre essa questão do... Tudo que a gente fazia em facilities, tudo que a gente fazia em negócio era management center. Vinha de uma questão da gestão, da medida, do resultado, e o lado humano, o lado mais de um modelo focado nas pessoas, ficava em segundo plano. Hoje eu acho que a gente vai ter que ter um equilíbrio muito maior entre os dois. A gente vai continuar precisando dos dados, mas a gente vai precisar entender o que está acontecendo com as pessoas, porque senão as pessoas não conseguem produzir nem trabalhar. E aí, no lado técnico, a gente vai precisar reconhecer que as reuniões virtuais vieram para ficar, como é que as empresas se preparam para fazer isso de uma maneira melhor, entender que o trabalho remoto funciona muito melhor do que se esperava e como prover para esse trabalho melhor, à distância de uma forma melhor. Do lado humano, num retorno, a gente tem que entender como maximizar os benefícios dessa interação face a face em pessoa, quais são os momentos onde isso deve realmente acontecer e quanto que a gente pode continuar fazendo isso de uma forma virtual. Ter um propósito claro para as atividades que a gente faz. Muitas vezes a gente estava fazendo coisas simplesmente porque sempre foi feito assim, porque me disseram para fazer desse jeito, e ninguém questionava formas de otimizar os processos, formas de otimizar, e até mesmo para que eu estou fazendo aquilo. Uma assinatura no papel com um carimbo. Outro dia me pediram de um cliente, você, por favor, pode carimbar embaixo da sua assinatura? E eu parei para pensar, eu não tenho um carimbo, nunca fiz um carimbo. Perguntei, se precisar mesmo, eu posso ir, sei lá, mandar fazer um carimbo e carimbar o papel. Mas para que a gente precisa disso? Então tem que ter um propósito. Aí pararam para pensar do lado jurídico lá, realmente não precisa, né? Você assinou. Pois é, a assinatura foi virtual, inclusive, não precisa ter carimbo. E o lado cultural, de dar flexibilidade às pessoas quanto ao uso do seu tempo. Tudo bem se de manhã eu precisei ficar com meus filhos ou eu precisei resolver um problema pessoal, se no final da tarde ou à noite eu vou trabalhar de uma forma mais produtiva. E entender que vai haver uma maior participação de homens e mulheres na divisão das tarefas diárias. Depois desse grande experimento que a gente está vivendo, ninguém mais vai voltar ao que era antes. Tanto existe a compreensão da carga de trabalho de casa que existia antes, como existe um entendimento da importância de pai e mãe na educação dos filhos. Então, e muitos pais estão entendendo isso. E isso nos leva à questão de uma empatia organizacional. Então, não é só a questão da gente ver o que vai acontecer, mas para a gente passar desse momento de isolamento social, que era uma coisa restritiva demais, está afetando a todos, para um primeiro momento de distanciamento social compartilhado, né? Onde cada um tem a sua responsabilidade, onde a empresa tem responsabilidades. Como é que essa empatia organizacional ela vai se dar? A gente vai precisar dar às pessoas a condição de escolha, o empoderamento para tomar decisões, e a empresa passa a ser uma grande facilitadora desse novo contexto. Por favor, Miguel. E entender que trabalho é uma coisa que a gente faz e não um lugar para onde a gente vai. Já foi o tempo que você ia para o trabalho. Há quantos meses nós estamos trabalhando, independente de onde estamos trabalhando, né? E para isso a gente precisa entender o novo ecossistema de trabalho, né? Aonde a gente pode ir para trabalhar e como pode trabalhar. Antes do Covid, esse ecossistema de trabalho que eu estou apresentando aqui,
Ele vem de uma pesquisa feita em 2012, do Culture Code, que foi uma pesquisa que eu fiz parte dela e tem uma publicação da Showcase nesse sentido. E a gente via que você tinha um usuário, uma pessoa, que ia ao trabalho em vários locais. O mais comum seria o escritório, mas existiam vários outros locais, como outras sedes, viagens, um café, um coworking, e existia a casa também. Mas existiam tantas opções que você tinha um ecossistema super rico. Então, Miguel, por favor. E o que acontecia nesse ecossistema pré-Covid? O que a gente estava vivendo antes do Covid? O escritório era o grande centro, você dava uma certa importância aos outros espaços de trabalho, a gente teve um boom de coworkings no mundo inteiro, e a casa foi ficando cada vez menor como um espaço para viabilizar o trabalho. Por favor, Miguel. E aí veio o Covid, né? De um dia para o outro se apagaram todas as opções que a gente tinha e a casa virou o nosso único local de trabalho, onde a gente podia executar o nosso trabalho. E sem nenhuma preparação, sem nenhum aviso antes, né, para a gente poder se ajustar. Eu tenho a história de um cliente que falava que a gente precisa, que eles jamais poderiam implementar home office, nós estávamos trabalhando com eles numa situação de implementação de home office, a ideia é que só as pessoas talvez não tivessem maturidade ou então responsabilidade, que não tinha equipamento para todo mundo, e de um dia para o outro eles colocaram 94% da força de trabalho em home office. E de todas as maneiras que vocês puderem imaginar. E a gente agora está vivendo um momento pós-quarentena, onde a gente vai precisar entender qual é esse equilíbrio entre o escritório e a casa, enquanto as outras opções ainda estão um pouco distantes do que a gente pode fazer. Por favor, Miguel, se você puder voltar, por favor. Então, a gente vai precisar de um momento onde a gente equilibre escritório e casa, entenda como possa acontecer esse retorno para o escritório, mas a casa não vai embora, o home office não vai embora, muita gente se adaptou a eles e como a gente pode melhorar. E o que a gente vê no pós-quarentena, se a gente puder mudar o slide agora, já conversando com vários clientes, é uma outra opção nesse ecossistema que seria de escritórios satélites, principalmente para cidades grandes. Essa foto que está ao fundo aqui é da cidade de São Paulo, da Avenida Faria Lima, que é um dos grandes centros financeiros da cidade, completamente vazia. Uma foto como essa, no ano passado, seria impossível de você ter durante o dia, num dia normal de trabalho, você ter uma foto onde a avenida estivesse vazia. As distâncias em São Paulo são enormes. Ontem eu aprendi da Alessandra que a população de São Paulo é a população de Portugal. A cidade de São Paulo tem a população de Portugal. Então, isso para mim foi um momento de realização das nossas diferenças. E, ao mesmo tempo, na cidade de São Paulo, por exemplo, você tem muita gente que viaja 2, 3 horas por dia para chegar ao trabalho e voltar. Então, se perde 4 a 6 horas por dia no transporte. E como que você pode fazer uma coisa melhor? Criar, de repente, uma opção mais próxima à casa das pessoas para que elas não precisem se deslocar todo dia para a sede principal da empresa. Mas por onde a gente começa, né? Como é que a gente começa a construir esse novo normal? Não existe. Como é que a gente começa a pensar esse ecossistema? Infelizmente, a gente não tem uma fórmula, não tem uma receita de bolo, nunca passamos por isso antes. E nós vemos aqui na FRB um retorno em 3 tempos. A gente vê uma resposta a esse momento de retorno em 3 estágios diferenciados, 3 ondas diferenciadas, e muitas vezes a gente vai ter que, de forma iterativa, retornar. Então, a gente vê a curto prazo um momento experimental
onde a gente vai ter que criar situações com base no que a gente passou agora, nesse momento pré-Covid, para experimentar como vai ser o retorno ao escritório. Então, a gente vai precisar prototipar e testar, aprender com erros e acertos, e entender o que funciona, o que não funciona, e ampliar essa experiência. E, para isso, a gente vai ter muita coisa que vem de governos, de instituições, como definições, mas o como implementar isso vai ser específico de cada empresa. A gente não vai ter uma norminha para seguir que vai dar todas as ideias e a partir daí a gente vai funcionar. A gente vai ter, e eu acredito que isso leve de 30 a 90 dias, dependendo do tamanho da organização e da complexidade das suas atividades. E eu estou falando aqui de escritórios, eu não estou indo além do escritório, eu estou pensando bem fechado, porque a indústria funciona de forma diferente, o campo funciona diferente, a gente tem vários modelos que tem que pensar. A gente vai ter um segundo momento comportamental, onde a gente vai precisar desenvolver novos comportamentos a partir da experiência. A gente precisa experimentar esses novos comportamentos como rotina, estabelecer novos rituais, treinar novas competências. Então, um novo ritual, por exemplo, é como é que eu entro e saio do edifício? Como é que eu uso a minha estação de trabalho? Quem vai limpar? Como? Quando? Tem várias questões para a gente responder. E, voltando a um tema também que a Alessandra falou no início, treinar novas competências. Muita gente está fazendo um monte de coisa. Vamos falar dos gestores da média gerência, por exemplo, que recebe uma ordem de cima, recebe um feedback dos seus colaboradores e fica imprensado no meio do sanduíche sem saber o que fazer. A gente precisa treinar novas competências. Como que você pode empoderar as pessoas a tomarem decisão? Como você pode gerir sem ver, gerir à distância? Como você define os entregáveis para cada um, para te dar ao final de um mês o que você precisa? Aí, até então, você passar para a fase estrutural. Se a gente pensa no escritório, só então que a gente vai poder mexer em modelos. Quais são os novos modelos que surgiram dessa experiência e das mudanças de comportamento? Como é que a gente vai redesenhar o escritório e até mesmo o edifício? Como é que a gente pode sistematizar isso e escalar numa proporção de edifício, cidade? Como é que isso fica? E estabelecer essas novas normas. Eu acho que a gente vai ter um momento muito rico de descoberta desse novo normal, dessa nova normalidade. E aí, se você puder passar adiante, Miguel, como é que a gente começa, né? Como é que eu consolido o que eu aprendi e me preparo para o novo? Como é que eu redefino o espaço para esse novo normal? E eu ouvi uma coisa muito interessante, coisa de uma semana atrás, do Longo, onde ele coloca o seguinte, que antes os sábios tinham certezas e os ignorantes tinham dúvidas. Só que agora é o contrário, né? A gente precisa ter as duas, a gente precisa conhecer as perguntas. E com base nisso, o que nós fizemos hoje para vocês foi preparar uma série de perguntas nessas três áreas, no lado técnico, no lado humano e no lado comportamental, cultural, para a gente começar a construir as suas perguntas específicas. Tá? Mas a gente fez 5 perguntas críticas em cada área, que a partir delas muitas outras surgirão. Então, como é que a gente pode, na área técnica, por exemplo, pensar em capacidade e ocupação? Primeira pergunta que eu tenho que fazer: quantas pessoas cabem no espaço que eu tenho hoje com o novo distanciamento social? Quantas pessoas eu posso acomodar de uma vez? Primeira pergunta. Depois eu tenho que definir como é que eu penso em fazer as ondas de retorno. Eu vou retornar, eu tinha um espaço para 100 pessoas, onde cabem 50 com distanciamento social. Eu vou trazer 50 de volta ao mesmo tempo? Ou eu vou trazer, como eu já ouvi em vários casos,
1/3 da população, 25% da situação, 50% alternado, como aí em Portugal estão chamando das equipas espelho, que vem uma equipe por 15 dias trabalhar, fica em casa de quarentena por 15 dias, enquanto outra equipe funciona nesse momento. Quais são os ajustes e as adaptações mínimas que eu tenho que fazer para esse novo modelo que eu não conheço? Nenhuma empresa hoje vai investir num espaço de trabalho com o nível de incerteza que a gente tem. Então, como facilities, como é que eu posso estrategicamente usar a minha posição e demonstrar que o mínimo necessário para esse retorno significa X% de investimento, ou eu não, olha, eu posso fazer algumas coisas intermediárias e a gente testa. Em termos de processos, que processos e sistemas precisam ser revisitados de imediato? Então, a gente sabe que limpeza é um grande problema, controle de entrada e saída é um grande problema, as rotinas de entrada e saída, o que vai acontecer, e a gente pode ir adiante em cada tema desse. E ferramentas e sistemas. TI tem que ser um nosso grande aliado nesse momento. Quais as ferramentas tecnológicas precisam ser trocadas, eliminadas ou reforçadas? Por exemplo, quem tinha mouse e teclado disponível nas estações de trabalho, isso tem que ser eliminado. É um grande foco de vírus, bactéria e um problema enorme de limpeza e manutenção. Então, esse tipo de equipamento tem que ser eliminado. Se você elimina isso, como você faz? Na área técnica ainda, a gente viu muitos dos nossos clientes que não tinham 100% de equipamentos móveis, como laptops, notebooks, muita gente foi para casa com desktop. O desktop foi enviado para a casa das pessoas e agora no retorno, se você precisa implementar um home office de longo prazo, esse é um tema que tem que ser tratado agora, antes do retorno. Então, você tem que trocar. E coisas que têm que ser reforçadas. Será que a minha VPN aguenta esse longo tempo? O que eu tenho que fazer com as minhas equipes? Por favor, Miguel, o próximo, para a gente falar um pouquinho da área humana. Então, temos aqui a questão de escuta e voz. Como é que eu vou engajar os colaboradores nas decisões sobre o retorno? Então, aquela ideia que a gente tinha de engajamento antes vai embora? Não, a gente precisa mais do que nunca manter as pessoas engajadas com as suas organizações por conta da cultura da empresa, de como fazer. Muitas coisas vão ser impostas. O que vai ser imposto, mas o como pode ser discutido. A gente pode entender com as pessoas o que funcionou bem e o que não funcionou bem nesse momento de home office. Será que funciona? Todo mundo quer continuar assim? Será que tem pessoas que querem voltar? Quem é fundamental para voltar? Escutar isso das pessoas. As novas competências, como a gente já tinha falado. Como entender o que funcionou bem e quais são as competências que precisam ser desenvolvidas e o quê? Como treinar as pessoas? A questão da comunicação. Que canais de comunicação para reforçar essas mudanças e esses novos comportamentos? Então, o que funciona bem? É o grupo do WhatsApp que todo mundo criou informalmente para poder trabalhar? É uma ferramenta como o Zoom? Tem muita gente usando o Teams. Como é que a gente vai funcionar na questão da comunicação virtual e no retorno do escritório? Aonde que eu tenho que reforçar a comunicação? Para quê? Entender que errar é humano e aprender com o erro é a maneira de acertar da próxima vez. Então, como é que a gente acompanha o que está funcionando bem no retorno e o que vai precisar ser ajustado ao longo do tempo? A questão da segurança e da confiança, né? As pessoas precisam entender que as empresas estão preparadas para qualquer situação, que é muito claro o que eu vou fazer se alguém no escritório ficar doente. Qual é a regra? O que funciona? Qual é a indicação? Eu preciso informar que um parente meu que mora na mesma casa que eu ficou doente? Ou eu posso continuar indo ao trabalho de qualquer maneira? E a próxima, Miguel, o lado da cultura, que a gente precisa entender como dar escolha e controle, quão flexível você pode ser nesse momento. Será que até mesmo para contribuir para a movimentação da cidade, eu posso
definir 2, 3 turnos de trabalho para ter uma rotatividade maior dentro do escritório, não ter tanta gente ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, estar contribuindo para a movimentação na cidade, não ter o horário de pico que se tinha antes. A expectativa e a realidade das pessoas, né? Será que todo mundo entende que está retornando para uma nova realidade? Ou tem muita gente ainda pensando que, não, eu vou voltar para o meu escritório como era antes, eu vou tomar aquele cafezinho, vai ter a hora do almoço para eu sair. Será que as pessoas estão todas conscientes de que existe uma nova realidade e que muita coisa não está definida? Os novos comportamentos no escritório, né? Como é que a gente vai definir isso? Que comportamentos são esses que são esperados? Então, como é que eu vou usar o escritório, né? Como é que eu vou fazer, por exemplo, eu vou pensar em rota de circulação, muito tem se falado sobre isso, ter circulação no escritório só em sentido horário para que as pessoas não se encontrem de frente. Como é que eu vou participar de reuniões? Muitas pessoas lutaram a vida inteira para ter um escritório com uma porta fechada, e de uma hora para outra você vai ter que dizer para as pessoas as portas todas têm que ficar abertas para ter circulação de ar. Como é que você vai fazer a ventilação dos espaços? Os próprios rituais. Quais são os rituais de chegada e saída do escritório? Todo mundo vai ter que medir temperatura? Você vai ter que tirar o sapato? Tem que ter o sapato do escritório? Como é que eu uso o elevador? Quantas pessoas? Eu vou botar a mão? Como é que eu vou lavar a mão? Limpeza de banheiro. Como é que eu vou poder usar o banheiro no escritório? Vou poder usar? Não vou poder usar? Como é que eu faço? E o meu visitante? Será que ele vai ter que passar por tudo isso ou ele vai ter que cumprir as regras da empresa da onde ele vem? Ou eu vou eliminar visitantes por um tempo? E aí a gente vai, né? A cada um desses temas as perguntas são enormes. E com isso, a gente chega no momento da resiliência. Como é que a gente usa esse momento tão difícil para construir resiliência à mudança? Como é que a gente se prepara para um mundo que aparentemente vai ter mudanças, vai ter disrupções contínuas? Então, como é que a gente usa esse momento para aprender e vincular tudo o que a gente tem para esse novo normal que vem por aí? E eu acho que estamos por aqui. Eu não sei se a Alexandra quer fazer alguma contribuição. Posso fazer aqui só, digamos que um fecho do tema. De facto, a Isabel falou e muito bem, é muito pertinente identificarmos que vamos ter aqui 3 fases, sendo que a primeira, obviamente, é o tentar cumprir as medidas, uma segunda de aprendizagem e adaptação com o errar e a tentativa e melhorar. Mas mais do que tudo é muito importante que se mantenha de facto esta sinergia mesmo à distância com todos os colaboradores, que todos participem nesse processo do novo paradigma do espaço de trabalho. Falamos muito na formação que de facto é o engagement que se cria com o colaborador, um colaborador participativo do seu espaço de trabalho é um colaborador satisfeito e que vai desempenhar o seu trabalho de uma forma eficiente e certamente neste novo paradigma nós vamos encontrar este fio condutor da cultura e do compromisso para dar resposta aos desafios desta nova realidade. Muito obrigado, Alexandra e à Isabel. Uma excelente apresentação e para mim, sinal de uma boa apresentação é que ela suscita muitas questões e estamos aqui com a parte de Q&A cheia de perguntas e, portanto, como temos apenas 10 minutos, vamos tentar ser o mais produtivos possível para aproveitar a vossa presença aqui. E então, eu ia começar pelo início e, portanto, a primeira parte de questões que nós temos aqui tem a ver com questões de soft skills e a pergunta é tanto para a Alexandra como para a Isabel, se as características pessoais dos trabalhadores devem ser tidas em conta ao ponderar a opção de teletrabalho e também, já agora encapsulo isto na mesma pergunta,
se relativamente às lideranças, se vocês acham que as competências são as mesmas para quando eu estou a liderar uma equipa de forma presencial ou quando estou a liderar uma equipa à distância. Vamos lá. São duas, são três. Pergunta. Primeiro, eu Camuflado. acho sim que as pessoas devem ser escutadas nesse momento. Eu acho que a gente vai aprender muito por escutar as pessoas, entender a experiência delas. Muita gente vai ter receio de retornar e muita gente vai gostar de retornar. Então, talvez essa seja uma maneira de ajudar a entender quem volta primeiro, quem fica para depois. Quanto à formação, se é igual a gerenciar no mesmo local e a distância, não é a mesma coisa. A gente tem processos diferenciados. O gestor tem um desafio muito grande nesse momento, principalmente se ele foi para casa junto com todo mundo. Ele teve, primeiro, a mesma dificuldade que todos para se adaptar ao trabalho à distância, trabalho dele, e além disso ele tem a pressão de ser o gestor e apresentar resultados. Eu acredito que talvez essa seja uma das primeiras competências a serem desenvolvidas, um primeiro momento de treinamento, de compartilhamento de experiências do que deu certo, do que não deu, até mesmo como usuário, né? Tem o usuário colaborador, tem o usuário gestor. Esse gestor, muita gente tem boas experiências para compartilhar, a gente tem tido algumas situações onde a gente teve essa oportunidade de falar sobre a gestão à distância e colher informações de o que está funcionando ou não dentro daquela empresa. E a terceira pergunta, eu me perdi. Não, era isso, Isabel, eram duas, está certo. E tu, Alexandra, como é que tu vês isto? Vou responder à primeira, que tem a ver com julgo que tinha a ver com a relação pessoal, não é? Cada colaborador ter, se calhar, Se as características pessoais, portanto, quais são as características pessoais que eu devo levar em conta para ponderar ou não a questão do teletrabalho, ou seja, se devo, entre aspas, privilegiar alguns determinados traços ou características das pessoas para as colocar em teletrabalho. Eu julgo que aqui a questão é deixar que o colaborador identifique se de facto quer continuar em teletrabalho ou quer regressar ao trabalho, ao escritório, porque nós temos notado que, embora estamos a aprender e a adaptar-nos, nós tínhamos um ritmo diário, um movimento pendular, de ir para o escritório, de passar por uma série de interações com o cotidiano que deixámos de ter, e quer queremos, quer não, há de facto a saudade daquele percurso que se fazia para o escritório. Tem muitas vezes o pegar o carro e sair. E obviamente que há pessoas que se adaptaram e disseram, dispenso perfeitamente esse movimento, olha, ganhei uma hora onde eu vou correr todos os dias, fazer a minha corrida matinal, ou onde eu faço um jogo, ou onde eu prolongo o meu pequeno almoço em família, mas temos que respeitar que de facto também há aquelas pessoas que ainda que estão já sedentas do dito movimento, mas eu julgo que se deve deixar do lado de cada colaborador identificar se de facto quer ficar em teletrabalho ou então pondera o regresso, com as devidas medidas de segurança, ao escritório. Penso que respondi à questão. Sim. Agora pedia a Fátima, se Fátima queres compartilhar aqui comigo o trabalho de moderadora, queres fazer aí as próximas perguntas? Tá ótimo, Miguel. Então agora nós temos a pergunta da Nayara Teixeira. Obrigada, Nayara, por sua pergunta. Como é que nós, como os facilities, né, e numa situação em que as empresas estão cortando drasticamente os custos, como é que vocês acreditam, Isabel e Alexandra, que esses facilities podem manter um ambiente de bem-estar, principalmente pensando em ergonomia, nas casas dos colaboradores? E ela está até comentando que na empresa dela, eles deixaram os colaboradores levarem as cadeiras, mas como ir além disso? Porque geralmente as empresas estão fazendo isso, pode levar ou entregam as cadeiras nas casas dos colaboradores. Só que a Nayara quer saber como fazer mais. Obrigada, Nayara.
posso, posso responder. Eu penso que o levar a cadeira foi aquela tal situação atropelada, não é? A do improviso. Vamos ter que ir para casa, então eu vou levar já o meu computador, eu levo a secretária não, levo a cadeira, alguns levaram secretária, alguns conseguiram levar por causa do seu posto de trabalho, mas de facto este não é o cenário, digamos que, ideal. E se querem ir mais além, que de facto é preponderante, porque lá está, isto é um novo paradigma do teletrabalho, estamos naquela primeira fase em que nós vamos observar, e de facto tem-se observar um todo. O ambiente de trabalho é, como se diz, um todo, é diferente espaço de trabalho de ambiente de trabalho, ou seja, eu vou ter dentro da minha habitação que criar um ambiente distinto, onde eu crio o máximo conforto. De uma forma muito prática, tem que ser feita uma análise ao espaço, seja ele virtual, lá está, hoje faz consultoria online, mas tem que ser feito de uma forma estudada, não é? Observar aquele espaço de trabalho, tem aquelas dimensões, tem aqueles requisitos naturais, iluminação natural, tem um espaço que é reduzido, nós temos que arranjar, obviamente, uma solução integrada para aquele colaborador. Acaba por ser um trabalho à la carte, não é? Não há aqui um protótipo que se coloca, mas é importante identificar se os colaboradores gostariam de ver o seu ambiente de trabalho de casa melhorado. Isabel? Para complementar um pouco do que a Alexandra está falando, eu acho que a gente pode pensar nesse momento em como fazer um checklist. Já existem tantas informações sobre ergonomia. Como é que a gente pode fazer um checklist para ajudar um self-assessment, né? Como é que eu posso ajudar a cada um dentro da minha empresa a avaliar, a fazer uma autoavaliação de como está o seu espaço de trabalho e o que ele precisa. Um outro momento é treinar as pessoas a utilizarem esse espaço, como isso pode funcionar melhor e também, de repente, implantar, assim como hoje se fala de telemedicina, eu acho que a gente pode fazer um telefacilities, que você tem uma sessão individual com cada um dos seus funcionários e entenda como isso está funcionando, o que no Brasil se diz, né, o que está pegando, o que não está funcionando tão bem assim, para entender qual é o padrão que você pode identificar do que funciona e não funciona e compartilhar isso ao máximo. E fazer um treinamento com as pessoas sobre trabalho à distância, não é complicado, é uma coisa que em 1 hora você pode fazer online, atingir um número enorme de pessoas, fazer um segundo módulo mais rápido para tirar dúvidas e saber que o que eu acho é que o trabalho remoto veio para ficar e quem mandou a cadeira para casa vai ter que buscar uma outra cadeira para botar no escritório se for utilizar novamente. Então, tem as consequências também. Fátima, você está no mudo. Passa para mim ainda, Miguel? Continua? Você está terceirizando a isso? Sara, então eu vou fazer a pergunta da Sara aqui. Sara, super obrigada também por estar aqui conosco. Ela está perguntando se vocês acham que vai haver mudança de layout, criação de novos espaços ou exclusão de salas? Nossa, é uma pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que nesse primeiro momento não vai ter nem mudança de layout, nem exclusão de sala, e quem estiver pensando em fazer isso pode estar jogando um dinheiro fora. Eu acho que a gente tem que pensar em como utilizar o que a gente tem. Pode ser que a gente precise botar alguns anteparos, fazer alguns ajustes, mas mudança mesmo só depois que a gente entender para onde a gente está indo, né? Fazer um protótipo é ótimo, mudar, virar uma mesa para um lado, para outro. Tem estudos já nesse sentido, bem interessante, mas mudar de verdade, não sei. Eu não saberia dizer o que vai mudar. Se alguém souber, é a pergunta de $1 milhão, né? Concordo, porque também neste momento estamos a trabalhar um layout de um cliente e de facto a primeira estratégia foi, com o que se tem, criar ali as medidas de segurança e testar.
Embora seja difícil as organizações perceberem que vamos ter que, se calhar, repetir este layout, ou vamos ter que testar várias vezes este layout, porque gostamos sempre do produto pronto, não é? Vamos já remodelar na totalidade o escritório. É como a Isabel diz, acaba por não fazer muito sentido, porque tem que se criar alguma maturidade do uso do espaço. Nós temos que perceber o que é que correu bem e o que é que não correu bem, e ir afinando esse modelo. Portanto, cá numa primeira fase, com o layout atual, identificar os parâmetros de segurança, criar os ditos circuitos e dar resposta ao conjunto de medidas que estão a ser solicitadas. Mas passar muito por esta fase de teste com o layout existente e depois sim afinar e melhorar. Ok, obrigado. Então, relativamente aqui a uma questão do Alberto Reis, realmente a Fátima faz isto melhor, porque a Fátima agradece à pessoa que colocou a questão, eu leio logo a questão, não é? Mas agora vou tentar fazer melhor. O Alberto Reis, ele tem aqui mais um statement, portanto esta é rápida, não é? O Alberto diz que neste contexto estamos a trocar, estamos a partilhar tantas coisas sobre como é que nós podemos ter uma resposta a esta questão de pandemia, que se não será este então o momento ideal para construirmos um novo conceito e desenvolver protocolos para orientar empreendimentos e o gestor de facilities e, portanto, aqui poupo o trabalho às nossas palestrantes, a resposta é sim. Muito obrigado, Alberto. Isto é mais uma pergunta, que ao fim e ao cabo é um statement em si e é claro que sim. Passando aqui à questão da Thalissa Menezes, ela pergunta, no caso concreto, à Isabel, mas o abro também à Alexandra, qual é o nível de maturidade que vê no mercado, obviamente no mercado brasileiro para uma, no mercado português para outra, e se o gestor tradicional se vai conseguir reinventar, ou seja, não vai passar todo este tempo de gestão de equipas online a microgerenciar, se vai conseguir delegar e gerir as suas equipas de forma produtiva. Bom, aqui no Brasil eu vejo que existe um entendimento, pelo pouco que a gente conseguiu conversar com os gestores, é que, no final das contas, eles tinham muito medo desse momento e têm tido boas experiências, estão conseguindo se reinventar e até mesmo por uma questão de necessidade. E, culturalmente, o aprender a não fazer a microgestão, o micromanagement, é difícil para quem vem de gerações anteriores, de culturas de empresa mais hierárquicas, e isso vai gerar uma mudança muito grande em termos de como trabalhamos. Eu acredito que nesses protótipos, essas experiências que nós estamos vivendo, vai mudar muito sim, e vamos ter que treinar os outros que não estão conseguindo acompanhar. Alexandra, não sei se queres contribuir. Não, concordo em pleno com não, enfim, faço aqui só o remate. De facto, é verdade, a microgestão acaba por de facto já não fazer parte dos parâmetros de sustentabilidade de uma organização, não é? Temos que pensar sempre num todo integrado. Aliás, o Facility Management é um sistema integrado e deve ser visto de facto nessa escala. Mas é um desafio que fica lançado na área do Facility, é como é que se consegue fazer esta gestão global à distância. Vamos estando atento àquilo que vai acontecendo no mercado e deixamos já aqui se calhar um desafio para um webinar nesta área, de como é que está a correr essa gestão das equipas, mesmo que à distância. Porque todos nós, lá está, estamos a aprender e é um momento novo, portanto era importante perceber-se como é que essa gestão é feita, mas a microgestão de facto não se consegue ter uma observação global, essa é a minha opinião. Okay. Eu, na medida em que já vamos com o horário algo avançado, vamos colocar aqui só mais uma questão, e que é qual uma fase mais à frente, qual será o impacto no desenho dos locais de trabalho e se realmente não haverá agora aqui uma
uma pressão imobiliária, mas inversa, em termos de as organizações com a experiência que houve de teletrabalho, que obviamente não foi ideal, um pouco aqui como disse o Alberto Reis também, portanto isto foi o teletrabalho em reação de emergência a uma situação, portanto, obviamente não foi com as condições ideais, mas o que é facto é que todos os surveys que temos visto, os resultados, overall, foram bastante bons e poderá haver agora uma pressão para reduzir os espaços que as empresas ocupam e, portanto, haver aqui eventualmente algum excesso de espaço e eventuais descidas no mercado. Vocês veem nesse sentido de que as organizações agora, quando puderem, quando os seus contratos, quando os seus leases chegarem à altura de renovação, as empresas vão reduzir os seus espaços e vão readaptar os espaços que têm e colocar e criar estes híbridos entre teletrabalho e espaço em escritório? Como é que vocês veem esse desenvolvimento futuro e gradual? Isabel, se quiser, deixe-lhe o início desta questão. Eu acho que a gente está muito cedo ainda para responder essa pergunta. Eu acho que a pergunta é muito válida, ela vai ficar o tempo todo como uma pressão nessa panela de pressão, o que eu faço, principalmente para quem tiver lease acabando agora, no curto prazo. Eu acho que vai haver uma pressão muito grande para querer entender o que fazer. Hoje, se eu tivesse um cliente me perguntando, meu lease acabou, o que eu faço? Eu contrato a mesma quantidade de espaço, eu faço uma coisa diferente. O que eu poderia dizer em sã consciência é, vamos estudar a sua experiência nesse momento, entender como ela está funcionando e desenhar a cultura que você quer ter no futuro. E deixar com que o espaço responda a essa cultura de futuro. Talvez seja o mais importante para as empresas, entender o papel do espaço na sua cultura. E a partir daí, pode ser que o meu espaço de trabalho ele seja 100% colaborativo, eu não tenha mais espaços individuais e as pessoas trabalhem à distância e venham para um momento de socialização e interação na companhia. Ou não, eu posso ter uma empresa que realmente queira que tudo seja mantido dentro da empresa e feito como era antes. Não sei. Eu acho que é caso a caso. Mais do que nunca, a gente vai ter que olhar no caso a caso. Muito bem, então obrigado. Vou então agora pedir para fazermos só uma ronda por todos para últimos pensamentos e agradecimentos e fechar, portanto. Não sei se queres começar tu, Alexandra, começando pelo A do alfabeto. Queria mais uma vez agradecer, foi uma honra estar aqui a falar sobre este tema, que é um tema sempre atual, mas que obviamente que eu falo com muita vontade. Queria também deixar só aqui de facto um fechar ou deixar uma questão. Sabemos que é impactante esta questão dos espaços e que obviamente, como o Miguel disse, tem que ser repensado se voltamos para aquele espaço metro quadrado, que aqui basicamente a questão centrava-se muito no metro quadrado, eu volto para aquele espaço ou não, é realmente deixar amadurecer este período, não adormecer, eu disse amadurecer, é muito importante perceber o layout que temos, mas mais do que mudar, como dizia a Isabel, é perceber para onde é que a minha organização vai caminhar. E eu acho que é um ponto de viragem. Estamos neste momento numa charneira, numa avaliação, em perceber
se a minha organização está pronta para esta mudança, como é que nós vamos avançar? Fala-se muito na mudança, na gestão da mudança. De facto, este é o momento ideal de se perceber, não é? De criar o parâmetro de urgência, identificar o que é urgente, em que é que nós podemos começar a avançar e ir fazendo passo a passo de uma forma sustentável. Mais uma vez agradeço à PFM o convite, à FS Educa por este ligar, realmente a única coisa que nos separa é um oceano e continuem um excelente trabalho. Isabel, foi um prazer estar consigo aqui nas nossas reuniões preparatórias deste webinar e mais uma vez obrigada a todos pela vossa participação. Do meu lado, eu queria agradecer a todos também, a PFM, a FS Educa, a Alessandra, pela colaboração, pela parceria que a gente teve nesse momento de montar o webinar, e a todos que compareceram aqui, nos proveram de perguntas tão interessantes. Eu acho que tem um monte de outras perguntas que a gente gostaria de responder, mas que pode ser feito depois. E o que eu acho é que esse momento que a gente está vivendo é uma grande oportunidade para o Facilities ter uma posição de protagonismo no encontro de soluções para o futuro. É mudar um pouco a visão do Facilities, que é a pessoa que resolve a torneira quebrada, que bota uma mesa dentro do escritório, e demonstrar que o Facilities é aquele gerador de, como se pode dizer, é quem vem facilitar com que todos sentem numa mesa e conversem. É o grande facilitador de botar recursos humanos, TI, os próprios líderes da empresa pensando no que é a razão de ser do escritório. Porque quando a gente olha o lado financeiro da coisa, o escritório, ao longo do tempo, ele é responsável por 10% de todos os seus custos operacionais. 80% é com pessoas, 10% é com tecnologia e 10% é com a questão de real estate e facilities. Olha que grande oportunidade que a gente tem de transformar custo em investimento. E investimento para o futuro numa coisa de longa duração. Acho que esse é o desafio que fica para todos nós. Como é que a gente faz isso acontecer? E obrigada a todos vocês. Legal. Agora, finalizando, então, quero também agradecer a todo mundo que participou, que veio aqui nos assistir, nos prestigiar. Eu anotei alguns pontos aqui muito importantes, gente, que eu gostaria que todo mundo levasse, assim como uma reflexão, né? A Alexandra, na apresentação dela, ela comentou sobre as mudanças abruptas e tudo que a gente teve que, de repente, se mudar, né? Totalmente transformar. E uma palavra que ela colocou muito importante é renovação. Então, as pessoas estão falando, tem que se reinventar, tem que se reinventar. Na verdade, eu quero assim, forçar muito nessa palavra, tem que se renovar, porque realmente é uma nova realidade que elas estavam comentando. Um ponto também que a Alexandra marcou para mim, eu nunca tinha pensado nessa palavra do isolamento social, quanto que a palavra isolamento é pesada, né? Mas de certa forma a gente descobriu alguns pontos positivos nesse período, como até mesmo a redescoberta do prazer nas relações familiares e até dos vizinhos. Porque eu vejo que aqui, pelo menos no meu condomínio, estão acontecendo algumas ações e os vizinhos não podem se encontrar, mas conseguem se comunicar melhor pelo interfone, pelo WhatsApp. Então, as pessoas estão se aproximando. Eu achei muito interessante isso. E no caso da Isabel, eu também gostei muito que ela acabou nos trazendo um checklist, focando nesses 3 pontos, o técnico, o humano e o cultural. Então, assim, já tem uma lição de casa para todos os facilities também, para levar isso daí e fazer todas essas perguntas. Eu vi num outro webinar que a Isabel participou e ela falou uma frase que me marcou muito. E aí, Isabel, se até eu mudei alguma coisa, você me corrige, por favor, que a saúde é que direciona a economia. Então, as pessoas precisam estar saudáveis para, com certeza, a economia rodar, né? Então, eu me marquei muito nisso. E aí, finalizando, né, até nessa questão do cultural, será que essas pessoas estão preparadas
para essa nova realidade, né, para tudo isso que está acontecendo. Então, uma reflexão que este webinar nos deixa, e aí eu quero aproveitar e fazer o convite, no dia 21 de maio, nós vamos organizar um webinar, FS Educa, à noite, das 19h30 às 20h30, para até conversar com 3 empresas sobre as melhores práticas para essa volta, para esse retorno, o que esses facilities estão fazendo para esse retorno, tá? Então, olha, eu quero agradecer a todo mundo, lembrando que amanhã é o Dia Mundial do FM, né? Então, o World FM Day. Então, comemorem, como falaram aqui, o FM tem que ser protagonista, sim. Então, é um momento que todo mundo tem que se orgulhar, resgatar esse orgulho de ser facilities, tá bom? Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada, Miguel. Então, muito obrigado às palestrantes, muito obrigado à Fátima, como sempre, incansável em ajudar-nos a organizar estes webinars. E, obviamente, obrigado a todos vocês participantes, porque é por vocês que nós fazemos isto e é sempre com imenso agrado que nós vemos as pessoas a chegarem à sala e depois a fazerem as questões. É sinal de que realmente nós suscitamos dúvidas e nada melhor. Não há melhor indicador da qualidade de um webinar que o número de questões que são colocadas. Portanto, a todos, muito obrigado pela vossa participação. Como sempre, vão receber um e-mail com o link para as gravações, com as apresentações, etc. E, portanto, vamos sempre nos mantendo em contacto. Se quiserem fazer sugestões de temas para nós falarmos, sugestões de oradores, se vocês quiserem um dia, em vez de serem participantes, serem também oradores, será para nós um prazer e uma honra. E, portanto, mantenham-se em contacto e, especialmente, mantenham-se seguros. Muito obrigado e até breve.